abrirem as suas Bíblias em Colossenses. Nós vamos começar hoje pela carta de Paulo aos Colossenses. Nosso estudo é um estudo simples, sem grandes pretensões, mas de procurarmos verificar quem é Paulo nas suas próprias cartas, então conhecê-lo um pouco melhor. Estamos fazendo isso em todas as cartas. Esse mês de maio e lá para meados de junho nós já teremos terminado esse estudo, passado por todas as cartas. Então nós vamos começar hoje a trabalhar a carta aos Colossenses, pretendemos trabalhar Tito e Filemon nesta oportunidade, destacando, alguns dos versos que mostram um pouco quem é Paulo. E estou fazendo uma separação, vou fazer isso daqui para frente, quando Paulo fala na primeira pessoa do singular, quando ele fala na primeira pessoa do plural, então ele está se incluindo, e quando ele fala aos irmãos diretamente, e então a gente está fazendo uma inclusão indireta. Então quando ele fala eu, então aí ele está incluído diretamente. Quando ele diz nós, ele está se incluindo, e quando ele diz vocês, e aí é interessante no hebraico, que foi escrito em grego, mas o estilo todo das cartas em hebraico, em hebraico nós temos, em português nós temos os pronomes tu, você, vós e vocês. Em hebraico são apenas dois pronomes. Então o tu serve para você, então se chamar de tu ou você em hebraico é a mesma palavra. A diferença é que no hebraico tem o masculino e feminino, o que no português o tu e você serve tanto para o masculino quanto para o feminino. Em hebraico nós temos o tu, você masculino e o tu, você, que é a mesma palavra, só que para o feminino. Quando que você usa o feminino? Quando você fala diretamente a mulheres. Então em hebraico é parecido com o português, em que o masculino prevalece, numa palestra onde tenha homens e mulheres juntos. Agora uma palestra somente para mulheres, aí claro, vai usar o feminino o tempo todo. Então em hebraico também funciona dessa maneira. Então em hebraico chamar Deus de tu, ou chamar de você é a mesma palavra, então não tem distinção, ou vós, então usa-se uma mesma palavra para vós e vocês. Muito bem, eu quero começar Colossenses capítulo 1, verso 1, mostrando aí que Paulo, ele está junto com Timóteo, então ele inclui Timóteo. Ele se apresenta, como nas cartas, como apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Então era da vontade de Deus que ele fosse enviado especialmente aos gentios. Mas Paulo, apesar de ser enviado aos gentios, ele não abre mão dos judeus. Por ser um judeu, por ser um rabino, por ser um fariseu, um homem observador da lei, da Torá, ele faz questão de alcançar o seu irmão, o seu povo, para Cristo. E levar a mensagem do Evangelho também para os irmãos judeus e não apenas para os gentios. Quando a gente entrar na carta aos Romanos, vocês vão sentir isso. Vai ser a nossa última carta para considerarmos a carta aos Romanos. Quando a gente diz carta aos Romanos, já dando um spoiler aqui, fica parecendo que Paulo escreve aos cidadãos romanos e que ele não está escrevendo aos judeus. Mas na verdade ele está escrevendo aos judeus que vivem em Roma, aos judeus messiânicos, que hoje a gente usa essa expressão, na época não se usava, judeus messiânicos, e aos gentios romanos convertidos também ao cristianismo, que é um termo também que não se usava na época, a palavra cristianismo, ela veio a ser usada mais tarde. Muito bem, então o capítulo 1, verso 1, aponta Paulo como apóstolo de Jesus Cristo, mas junto dele está Timóteo, seu discipulando, alguém que é discipulado e que vai servir com ele no ministério. Daí eu destaco apenas mais um verso no capítulo 1, que é o verso 29, onde Paulo usa a primeira pessoa do singular, eu. Então alguém aqui da plateia pode ler, quem está em casa está acompanhando pode ler na sua Bíblia, no seu celular, no seu aparelho, onde tiver a Bíblia aí. Verso 29. Pois a vocês foi dado o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. Colossenses 1, 29. Eu estava em Colossenses 10. Virou, o Colossenses 1, 29. E para isso ele trabalha, combatendo os inimigos da sua que opera em poderosas. E vocês viram que ele usou a primeira pessoa de singular, eu,
Então o Zoe opera em mim, eu trabalho, né? Combatendo segundo a eficácia de Jesus Cristo, que opera em mim. Então, a eficácia de Cristo opera em Paulo. A eficácia de Cristo operando em Paulo, Paulo costuma fazer o que Cristo quer, ou seja, ele faz a vontade de Cristo. E a vontade de Cristo é boa, perfeita e agradável. Portanto, Paulo faz o bem. Ele leva a mensagem de Deus, o Evangelho, a todos os povos possíveis, né? E aí a gente passa para o capítulo 2, mas antes de eu ouvir você, se tem algum destaque no capítulo 1, quanto quem é Paulo, por Paulo, na carta aos Colossenses. Se não, vamos para o capítulo 2, o verso 6. No verso 6, Paulo anda com Cristo. Aí ele não fala diretamente, não está usando a primeira pessoa, mas alguém pode ler, por favor? Pois esse texto, o Senhor Jesus Cristo, assim também andar nele. Isso, é uma orientação para os irmãos de Colossos que Paulo observa. Ele anda em Cristo Jesus. Então, ele não está dizendo eu, nem nós, mas indiretamente. A gente sabe pelo contexto. Quando ele diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele fala isso várias vezes nas suas cartas, às vezes com outras palavras, né? Ele anda com Cristo. Verso de número 13, 2:13. É uma fala direta aos Colossenses, né? Mas o que isso implica? Que Paulo também estava morto nos pecados e ele foi vivificado por Cristo. Assim como os irmãos de Colossos tiveram essa experiência, ele também teve, de estar morto, separado de Deus, e agora está vivo, porque Cristo o ressuscitou. Paulo fala de 2 mortes de Jesus e de 2 ressurreições de Jesus. Ele fala da morte no batismo. Quer dizer, o batismo simbolicamente é como se estivesse enterrando, né? É água, né, que se usa, porém a pessoa é mergulhada na água, simbolizando que ela morreu para o mundo. Então ele fala da morte e fala da morte física, né, que Jesus enfrentou a morte. E fala de 2 ressurreições. A ressurreição simbólica das águas do batismo, quando você sai das águas, é tirado das águas, você está simbolicamente ressuscitando. Claro que você já ressuscitou, mas está mostrando publicamente e de forma visível que você é uma pessoa ressuscitada, vivificada por Deus. E a ressurreição ao 3º dia, quando ele sai da sepultura. Então ele fala de 2 mortes, né, uma simbólica, uma física, 2 ressurreições, uma simbólica e a outra literal. Então isso é interessante. E ele também, Paulo, e todo servo de Jesus, todo discípulo, passa por isso. A gente já apresentou um estudo aqui sobre a morte, né? Tempos atrás. E eu falo de vários tipos de mortes e também da questão da ressurreição. Então no 2:13 ele estava morto nos pecados, foi vivificado juntamente com Cristo, e teve as ofensas perdoadas. Irmãos, quando Deus perdoa as nossas ofensas, os nossos pecados, Ele perdoa todos os pecados que nós cometemos a vida inteira de uma vez só. Ele não vai nos perdoando ao longo da vida, não. No dia que nós recebemos Cristo, significa que nós confessamos nossos pecados, nos arrependemos, confessamos, Ele nos perdoa, nós ficamos com o coração totalmente limpo. Naquele dia você poderia dizer, eu estou nesse momento sem pecado. E você não pecaria em dizer isso, porque é uma realidade, porque Ele perdoou todos os pecados. A Bíblia diz que Ele perdoa, que Ele apaga, lança nas profundezas do mar, que Ele se esquece. Então naquele dia específico, se nenhum dia da sua vida você pode dizer, eu estou totalmente sem pecado, no dia da sua conversão, da sua entrega, você pode dizer isso sem pecar, né? Porque tem gente que tem medo de dizer, porque acha que está pecando em dizer, né? Porque nós somos tão doutrinados, né, que a gente peca o tempo todo, e que não tem como se livrar do pecado, que é uma coisa complexa, mas nesse dia você poderia dizer, eu estou totalmente livre de pecado. Irmã Rainha. Mas uma vez que você fala de pecado, e ele chegava e falava assim, tem fé? Todo mundo ficava calmo.
Vocês acreditam nisso, né? Crente não peca, crente sofre um acidente, um avião. É todo dia crente peca? Não, por quê? Crente não peca, porque o crente não vive no pecado, é isso que eu explicar. Porque o crente, o convertido, se ele pecar, ele vai confessar e ele é louvado. Então ele não peca, ele não vive no pecado. Ele é pecador, mas não vive, não é pecadeiro. Isso. Tem muitos pecadores servindo a Jesus, mas como pecadeiros, quer dizer, peca toda hora, né? Toda hora está pecando. E a Bíblia nos ensina que o pecado, na verdade, deve ser um acidente na nossa vida, né? Que não é uma coisa para ser rotineira, que a gente tem que pecar toda hora, a todo momento. A gente peca por pensamento? Peca. Mas peca por pensar algo? Não. A gente peca por pensamento se a gente for dando corda para o pensamento. Tem gente que acha que só passou um pensamento, pecou. Não, passou um pensamento horrível na sua mente. E você repreende, você não pecou, você foi tentado. Você foi levado a pecar. O diabo, ele não sabe o nosso pensamento, mas ele pode soprar pensamentos para que a gente faça o que ele quer. Se a gente não fizer, ele vai saber que a gente não fez. Ele não sabe o que a gente pensa. Então, se ficar para nós, a gente vai ficar mais protegido. Quanto menos a gente falar, mais protegidos estaremos no mundo espiritual. Porque os anjos não sabem o que a gente pensa, o diabo não sabe o que a gente pensa. Somente Deus e nós sabemos o que nós pensamos. E mesma coisa que às vezes a gente pensa e nem lembra. Às vezes você pode pensar alguma coisa e às vezes nem lembra, né? Então, no fim, Deus é que conhece mesmo cada pensamento, cada intenção do nosso coração. Tá bom? Capítulo 3, verso 1. Então, os irmãos, só observem aí. Ele busca as coisas de cima e não as que são da terra. Verso 2. Ele pensa nas coisas de cima e não nas que são da terra. Verso 3. Ele mortifica o corpo. Verso 5, perdão. Ele mortifica o corpo para não praticar os desejos da carne. Tudo isso ele está falando para os colossenses, orientando os colossenses a viverem assim. O que a gente pressupõe? Que ele vive assim. Ele geralmente vai orientar de acordo com a sua própria experiência com Cristo. Mas aí ele não usou a primeira pessoa, né? Não usa a primeira nem do singular e nem do plural. Tá bom? É interessante, ele não busca as coisas da terra, ele busca as coisas do alto, é o que ele orienta. Ele pensa nas coisas do alto. Olha, quem busca as coisas lá do alto e pensa nas coisas do alto, o que acontece? É uma pessoa que pratica o bem. O bem que ele quer praticar, ele pratica. Não é uma pessoa que pratica o mal que ele não quer praticar. Vocês estão percebendo? Né? Ele está falando isso dos colossenses. Não é que ele, Paulo, só ele consegue isso. Não, qualquer homem de Deus, qualquer mulher de Deus pode viver como Paulo vivia. Em que o pecado era um acidente na vida e não algo assim rotineiro, toda hora está pecando. Né? A gente está tão habituado com a ideia que a gente peca sem parar, que se a gente chega num domingo de manhã, num culto, e pede alguém para orar, já pede perdão. Tem gente que pede perdão pela multidão de pecados. Pensa bem, como você vai ter uma multidão? Significa que você não orou à noite pedindo perdão pelos pecados que você cometeu durante o dia. Pecados que você lembra que cometeu, né? E aí você pede para Deus aqueles que você não lembra para que Deus te mostre. Né? Ele vai mostrar, o Espírito Santo incomoda, né? A gente. Aí ele ora à noite pedindo perdão pelos pecados, já amanhece com multidão de pecados. Mas na verdade é um hábito, né? Virou uma reza aqui no sentido pejorativo, tá? Que a reza no sentido positivo, ok, mas que é o mesmo que a oração, né? Mas estou dizendo a ideia de algo repetitivo, ou uma oração repetitiva, né? Posso falar? Claro. Você acha que tem necessidade de toda hora que a pessoa ora? Ela fala sobre questões dos pecados. Então a pessoa faz a oração, né? Quem está acostumado a fazer isso, né? Fala, em nome de Jesus, sobre os nossos pecados. Porque eu não tenho condição de fazer isso, não, porque eu acho assim, os coisas que eu sei que eu erro, Aí agora que pegou, a irmã confessa. Esse pensamento, eu fiz sobre o é na hora. Isso. Eu não julgo para de noite orando, fala, perdoa os meus pecados, entendeu? Não sei. Sim, não há necessidade de toda hora que você for orar, ficar pedindo perdão por pecado que você nem sabe se você cometeu. Agora, se você tem consciência que você pecou, aí sim, aí não importa, seja de manhã, de tarde, de noite, pecou, se arrependa, confesse, e ele vai perdoar o pecado. Então não precisa trazer essa carga pesada sobre você, esse fardo. Acho que quem gosta de fardo pesado é o inimigo, de pressionar, de deixar o servo de Deus realmente para baixo. Deus não, Deus quer nos colocar para cima. E nos deu todos os escapes, né? Nos deu a paz, nos deu o perdão e a capacidade de arrepender, que o Espírito Santo, né, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Verso 8, também falando aos colossenses,
ele se despojou das coisas negativas do mundo. Se ele pede isso para os colossenses, para eles se despojarem das coisas negativas, é porque ele também busca isso para a sua vida. Verso 9, não basta despojar do velho, vocês estão entendendo? É preciso se revestir do novo, né? O verso 9 e 10, ó. No 9 ele se despiu do velho homem com seus efeitos, e no 10 se revestiu do novo homem. Nós não estamos dizendo aqui que Paulo consegue viver uma vida sem pecar se ele não busca a Deus, se ele não ora, se ele não medita na palavra, se ele não se dobra ao Espírito Santo de Deus. Vocês estão entendendo? É uma dependência de Deus. É Deus quem nos dá a vitória em Cristo Jesus. Não é uma vitória de Paulo, ou dos colossenses, ou sua, ou minha. No fim, a gente, claro, a gente está envolvido, e a vitória é nossa também, é sua, é minha, mas quem nos dá a condição de vencer, não somos nós. É pela palavra, é pela oração, é pela... como Jesus diz que a gente deve estar o tempo todo vigilante, pela vigilância. Se eu estou vigilante, por exemplo, eu estou com muito sono, mas se eu não posso dormir, eu faço um esforço, e às vezes é um esforço grande, né? Chega uma hora da madrugada, quando você vai passar a noite, que você dá aquela pescada assim, mas você fala, não, eu não posso dormir. Quer dizer, você está vigilante. Vigilante. Então, você consegue discernir as coisas. O Espírito Santo de Deus completa a obra. Verso 16. Pois não. Verso 10. Se revestiram do novo, qual está sendo renovado o conhecimento da imagem do seu Criador. Isso. Então, ou seja, só tem a imagem de Deus aquele que é nascido de novo? Na verdade, a pergunta da irmã, se só tem a imagem de Deus o que é nascido de novo. Tem pessoas que pensam assim, que o ser humano perdeu totalmente a imagem de Deus lá no Éden, e que essa imagem só vai ser resgatada em Cristo. E tem pessoas que pensam que, na verdade, nós não somos a imagem semelhante de Deus, mas que, na verdade, Deus nos criou para sermos conforme a sua imagem e semelhança, que é algo que você vai, ao longo da sua vida, adquirindo. E tem quem pense, como eu, que todos somos imagem ou semelhança, porque as palavras são sinônimas, ou se eu disser que é imagem, ou disser que é semelhança, pela Bíblia hebraica, pelo Antigo Testamento, são sinônimos, que na verdade a imagem de Deus foi meio que embotada, ela foi contaminada pelo pecado, e com a entrega, a vivificação em Cristo, ela é restaurada, então ela fica nítida, né? Antes ela estava apagada, meio que apagada, mas ela está lá. Faz um desenho a lápis e apaga com a borracha. Nós não conseguimos apagar tudo, não é verdade? Fica uma marca do lápis. Então essa marca, essa impressão de Deus, o sopro de Deus está lá, só que ele está meio como que apagado, mas está lá. Se você olhar com atenção, você enxerga. E aí quando você se torna filho e filha por adoção, pela fé, o lápis, né, vamos dizer e o colorido surge ali como fosse um passe de mágica, né? Como se fosse uma mágica. No caso, teria imagem e semelhança como aparência, que Deus é a aparência de homem, mas imagem e semelhança também no sentido de ações, de parecer com Jesus. Na verdade, como Deus é espírito, vamos dizer que nós nos parecemos com ele do ponto de vista espiritual, do seu sopro, do seu hálito, a Neshama em hebraico. Então esse hálito divino, esse sopro divino, nos torna similares a ele. Ele, como divino, ele tem a capacidade de se parecer conosco. Quer dizer, ele vem ao mundo e vem parecido com a gente, com o ser humano. Mas não quer dizer que Deus tem uma forma. Até porque o espírito, a gente imagina que ele não tem uma forma específica, a gente não sabe qual. Ou ele tem, a gente não sabe. Mas que o corpo é algo essencial. Por quê? Porque quando nós partirmos para a eternidade, nós não seremos almas ambulantes, teremos corpo, né? Um corpo espiritual, um corpo indestrutível, um corpo glorificado, um corpo que não sente dor, que não sente sono, que não sente fome. Então significa que o corpo é importante. Talvez isso seja uma dica que os seres celestiais também têm um corpo, só que é um corpo espiritual, que nós não conhecemos pela nossa limitação. A gente conhece o corpo físico, que a gente está acostumado. Se Jesus vem num corpo espiritual, seria difícil dele conviver conosco, de nós o compreendermos. Mas quando ele vem num corpo físico,
semelhante ao nosso, facilita tudo, né? Facilita tudo. Então, nós somos, a palavra imagem, tselem em hebraico, é também de onde a gente tem uma palavrinha que a gente pode puxar dela a palavra tselem. Tselem é sombra. Então, é como se nós fôssemos a sombra de Deus. Quer dizer, a minha sombra, por exemplo, agora eu vejo pouquíssimo da minha sombra. Dá para ver alguma coisa, muito pouco, por causa do tanto de luz. Quer dizer, quanto mais luz, dependendo de onde nós estamos, a sombra meio que absorve, né? A minha sombra não sou eu, verdade? Mas eu sei que não é a sombra do irmão Taliano. Porque a sombra do irmão Taliano é diferente da minha. Então a minha sombra, ela mais ou menos se movimenta quando eu me movimento, ela me lembra. Vamos dizer que nós lembramos Deus. Não somos Deus, mas somos como se fosse sombra de Deus. Quer dizer, um reflexo dele, né? Uma projeção. Quando o senhor se imagina chegando no céu, encontrando com o Pai, o senhor imagina ele com uma aparência de homem? Então, no imaginário, no nosso imaginário, que é o que a gente consegue, sim, de chegar lá no céu e ver lá um ser com uma forma como ele veio na Terra, e a gente vai vê-lo lá, em aparência humana. Mas isso é porque ele tem o poder de se parecer. Ele pode ser apenas uma luz, pode se disfarçar de anjo, pode se disfarçar de gente, porque ele é todo poderoso. Então ele não está limitado a uma forma única, né? Uma aparência. E essa coisa de forma é mais uma questão de luz, de cérebro, de capacidade de ver. Como nós vamos estar totalmente expandido, nós vamos conseguir ver. Hoje eu não consigo ver anjos, por exemplo. Para ver um anjo, daria muito trabalho para ver anjo. Tem gente que já tem mais capacidade de ver anjo, consegue ver com mais frequência. Por exemplo, para eu ver um anjo, quer dizer, Deus tem que me mostrar um anjo, tem que fazer com que esse anjo se pareça com uma forma, geralmente uma forma que não vai me assustar, que é uma forma humana, para a gente não levar aquele susto. Eu vou conseguir ver um anjo e talvez nem vou saber que vi um anjo. Acho que é Hebreus que diz que muitos sem saber hospedaram anjos. Só que a palavra anjo também ela é traiçoeira, porque ela significa também mensageiro. De repente você hospedou um mensageiro de Deus. Então a palavra mensageiro e anjo é a mesma. Então não quer dizer necessariamente que seja um ser celestial. Pode ser um ser humano mesmo, mas ser um mensageiro de Deus que não quis se aparecer, chegou lá como uma pessoa discretamente, mas era um mensageiro de Deus. Ou poderia ser também um mensageiro celestial. Primeiro levantou a mão. Primeiro as damas. Tudo eu tenho que fazer graça. Não, mas ele não viu não, ele estava concentrado, ele não viu você levantando a mão, foi tão discreta. Tem gente que fala que às vezes deu um vulto assim, aí fala que mano. E já tem gente que fala que vê, que já viu Satanás. Já viu coisas esquisitas subindo, descendo de pessoas assim. Eu já vi muita gente falar isso. Pode ser. Aí, então, existe tanto. Graças a Deus, não tenho não. Lembra que os demônios, eles são seres angelicais. Só que são anjos agora tenebrosos, né? Decaídos. Então, o que acontece? A forma mais fácil de ver um anjo decaído, um demônio, é quando existe uma possessão demoníaca legítima. Porque infelizmente existe muito teatro, né? Sobre a questão de possessão demoníaca. E por existir muito teatro, inclusive televisivo, por outro lado a gente fica muito cético e entende que tudo é teatro. Aí também é um problema, né? E entender que os seres celestiais eles estão aí. A gente não tem uma mente tão expandida que consiga vê-los e escutá-los. Nem demônio, nem anjo bom, nem demônio. Para a gente ouvir um demônio, para a gente ver um demônio, que é anjo também, mas é um anjo, né, do mal, Deus tem que permitir e fazer com que a gente veja, porque senão não tem outro jeito. Nós não temos a capacidade nossa de ver Todas essas pessoas que falam com esse corpo. elas não vão psiquiatra. Tem questões. Duas pessoas que elas veem e ficam transtornadas, ficam tem questões psiquiátricas, claro, e tem também sensibilidade, né? Pessoas que de repente estão vendo mesmo, né? Então, se uma pessoa disser para mim que viu alguma coisa, eu acredito que ela viu, porque eu acredito nela. Que ela ouviu, ela ouviu. Mesmo que eu nunca veja, que eu nunca ouça, porque é o testemunho, né? Então,
A gente está entrando num campo que não tem um pouco a ver com Paulo também, mas né, é um campo interessante que a gente até estudou aqui sobre os anjos, também é um estudo que eu já fiz aqui, e a gente até queria dar uma ênfase à questão dos anjos maus, né? A gente estudou mais os anjos bons, né? Estudamos aqui sobre a angelologia, né? Mas a gente pode retomar num outro momento, estudar só sobre os anjos maus e testemunhos e possibilidades. Veja bem, dentro da minha ótica, igual a irmã colocou a questão, imagem e semelhança. Temos sim a certeza de que quando Deus criou Adão e Eva, ali estava a imagem e semelhança de Deus de que forma? Não humana, mas espiritual. Ou seja, Deus se manifesta de uma determinada forma aquele casal, de que eles poderiam ser parecidos com ele. Tanto que Satanás, ele vai utilizar dessa forma de dizer para Adão e Eva, vocês serão como Deus. Ou seja, ele está dizendo, vocês ainda não são igual a Deus. Ele estava dizendo para Adão e Eva ali no jardim, vocês não são igual a Deus. Mesmo que vocês pensem que ele gosta de vocês, que ele quer isso, que vocês não são igual a ele. Mas se vocês fizerem isso, eu vou falar para vocês, vocês serão como Deus. Ou seja, não é a parte física, ele estava dizendo, não é a parte física. É uma outra parte que vocês ainda não descobriram. Muito bem. Dentro dessa situação, já me fizeram essa pergunta também, qual foi a resposta que eu dei? Começa por aí. Segundo, é que quando sai o processo, quando eles saírem do jardim, eles perdem o entendimento do que é imagem e semelhança. Eles perdem o entendimento. Mesmo que eles não saibam e nunca souberam o que Satanás queria fazer com eles viram que eles perderam uma coisa. Nós também, creio eu, quando é que nos tornamos a imagem e semelhança de Deus? Porque isso é um processo. Nós não podemos entender que todos que foram criados, quando é que eu me torno a imagem, quando eu nasço de novo? Eu vou ser a imagem do meu pai, a semelhança com ele, a semelhança com minha mãe, a imagem da minha mãe, a partir do momento que eu nascer. Enquanto eu não nascer, eu não pareço com ninguém. Eu não pareço com meu pai, eu não pareço com minha mãe. Hoje você vai fazer um ultrassom, tem gente que já fala, é a cara do pai. Como que ele conseguiu ver isso? Aquele trem feio, que é horrível. Aquele está lá dentro, quando sai todo enrugado, sai todo empenado. Como que isso é parecido com o pai? Então, eu penso que eu me tornei a imagem e semelhança de Deus a partir do momento que eu entendi que eu... Isso, esse é um entendimento, né? Como eu disse... Não, eu entendo. Estou falando que isso o pastor ali, é o nesse caso. Então, veja bem, eu só posso parecer com Deus a partir do momento que eu nascer de novo. Ou seja, se eu nascer, se eu aceitar Jesus, se eu compreender o processo dele, se eu compreender a vida dele, se eu compreender o porquê que eu fui chamado e escolhido, não fosse vós que me escolhesse, mas eu que escolhi vocês, até o ponto de eu entender que eu fui escolhido de Deus, o grande problema é esse. A humanidade em si, elas não compreendem o chamado de Deus. Aí tem um ponto, pastor, a questão do ser humano, né? Ser humano. O ser humano, ele não deixa de ser humano. Não. Mesmo saindo do Éden, ele continua sendo Adão que veio da Adamar, ele continua tendo sopro, Deus não tirou, se Deus tira o sopro, a pessoa morre. Então ele não morre, ele continuou vivo, né? Do ponto de vista físico, porque o hálito de Deus estava lá. No dia que o hálito de Deus sai, então, nesse ponto, o que acontece? Isso aí é mais ou menos a mesma coisa que o senhor está falando, mas por um outro caminho, né? A outra compreensão. É que estava apagado, até o senhor usou a expressão aí, que eles não tinham o entendimento correto, depois que com o pecado, que é esse obscurecer, né, do entendimento. Mas não significa que perdeu. Não. Vamos pensar, o irmão italiano. O irmão italiano, ele é de origem italiana, ok? Mas ele hoje não é italiano, não é reconhecido, não tem um reconhecimento. Mas ele nunca deixou de ser italiano. Ele nasceu no Brasil, mas o pai é italiano, então ele traz no DNA dele, vamos dizer assim, né, ele traz a cidadania, mas ele não traz a cidadania no papel. Mas aí ele tem que fazer um processo, seria um processo como se fosse um processo de conversão, para ilustrar aqui. Quando ele fizer o processo de conversão, ele será reconhecido como nascido na Itália. É como se ele tivesse nascido lá. Entendeu? Ele nasceu nos dois países. Quer dizer, um novo nascimento. Será dado para ele um novo nascimento. Entendeu? Nesse novo nascimento, não é que ele tinha perdido, mas está lá escondido. Se ele nunca fizer o processo, é como se ele não tivesse, mas está lá. Está lá na essência, mas está tão escondido que se ele for na Itália hoje, ninguém o reconhece como italiano. Apesar dele ser. Entendeu? Ele é, mas não declarado. Não declarado. Quando que a gente é declarado filho adotivo de Deus? Quando recebe Cristo Jesus.
Tiago, você tinha pedido a palavra? Sobre o demônio que ela falou que viu, O demônio Eu vi não. Você viu? Eu vi não. Esse alguém que só viu. observação. Tem uma Ela regra viu alguém que viu. Ela viu alguém. Foi Eu ela. aprendi uma regra do mundo espiritual, que é o seguinte: quando o demônio ele vai te atacar, ele tem que se manifestar 3 vezes. Então, a pessoa que vê vulto, geralmente, porque ele está falando, eu estou aqui, eu preciso te falar que eu estou aqui e eu vou agir. É uma coisa mais ou menos assim, sabe? Mas isso aí é uma outra É um outro estudo, uma outra bagulho. Isso. Aquele copo aqui, você pode botar água para mim? Eu agradeço. Vamos voltar a Colossenses, capítulo 3, 16. Aqui, tem aqui, Tiago. Tem aqui já, aqui no banco. É só colocar no copo, por favor. Pode usar os dois, fica mais firme. O verso 16. A palavra de Cristo habita nele. Quer dizer, habita nos Colossenses, logo neles. 3,23, obrigado. 3,23, ele trabalha de coração, é o que ele recomenda aos Colossenses, na verdade, como se o patrão dele fosse o próprio Deus. Quando você trabalha, tendo Deus como patrão, você faz o melhor. Você faz o melhor, porque você está fazendo para Deus. Quando você faz pensando que está fazendo para você, você já faz o melhor, na verdade? Estava na Bahia certa vez, a gente gosta muito da Bahia, meu sogro é baiano e tal, e meu primeiro pastor, o primeiro pastor da nossa história era baiano, então a gente tem uma coisa assim com a Bahia, especial com a Bahia. E aí a gente estava, a Roberta e eu, viajando lá na Bahia e tal, a gente foi visitar aquelas igrejas mais antigas do Brasil, lá na Bahia, os templos, católicos antigos, e a gente estava voltando e alguém gritou, um desconhecido, esse carro é de vocês, Por que ele gritou que o carro era nosso? Porque a gente estava dirigindo com cuidado, sabe assim, saindo de algum buraco, sabe? Dirigindo com cuidado. Porque a ideia, se o carro fosse de outra pessoa, talvez a gente estivesse dirigindo de qualquer maneira, conduzindo o carro sem carinho, sabe? Então, quando a gente é algo nosso que a gente faz pra gente, você está dirigindo o seu carro, você dirige com cuidado. Às vezes você está dirigindo o carro de uma outra pessoa, essa era a ideia daquele baiano, Esse carro é de vocês, que a gente estava dirigindo com toda tranquilidade. E realmente era, E tal. Mas quando a gente considera o do outro também como se fosse nosso, nós vamos ter o mesmo cuidado. Entendeu? Então esse verso 23 aí, mostra que quando você trabalha tendo Deus como patrão, você vai fazer o melhor. Sempre o melhor. Você vai ser o melhor funcionário, o melhor patrão. Se você for o patrão, você tem Deus como seu patrão e você tem alguém que trabalha para você. Vai ser um patrão maravilhoso, uma patroa maravilhosa. Verso 24, ele serve a Cristo. E o capítulo 4, 2, ele persevera em oração. Isso nas cartas todas, ele está sempre orando por eles, pedindo que eles orem também, Algum destaque vocês gostariam de dar da carta aos Colossenses? Que eu já estou passando para a carta a Tito. A gente já viu Tessalonicenses, já vimos Timóteo. Então agora Tito. E a Tito, ele que escreve, agora o Timóteo não está presente, mas o verso primeiro ele usa aí, primeira pessoa, É Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo. Claro, está em terceira pessoa, mas como ele é o autor da carta, então a gente entende que ele está falando dele mesmo, Tito, capítulo 1, verso 1. Verso 6 do capítulo 1, ele fala para Tito, que ele deve ser irrepreensível e obediente a Deus. O verso 6, 1,6. Que é as qualificações de um presbítero. Olha, Paulo é presbítero. Então logo ele tem essa qualificação de ser irrepreensível e de ser obediente a Deus. Gente, quem é obediente a Deus consegue dizer não para o pecado. Consegue desobedecer o pecado, entendeu? Que o pecado ele pode ser um senhor da pessoa, quer dizer, dominar, porque a ideia é o seguinte, são 3 etapas na questão do pecado na vida de um discípulo. Primeiro antes dele se tornar discípulo, o pecado o condena. O pecado condena o ser humano. O pecado nos afasta de Deus. Isaías 59, 1 e 2 diz, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos fechados ou agravados para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. Então o pecado nos separa de Deus. Esse pecado que nos separa de Deus
ele nos condena. Mas no dia que nós encontramos Deus, confessamos o pecado e Ele nos perdoa de todos os pecados passados, o que acontece? O pecado, a condenação do pecado está vencida. Mas ainda continua uma segunda etapa na nossa vida, que é o domínio do pecado. Ele não nos condena mais, já não tem poder para nos condenar à perdição. Nós somos agora salvos em Cristo Jesus, mas Ele tem poder de nos influenciar, de nos fazer desviar de Deus, de nos fazer maltratar alguém, né? De pecar, de continuar pecando. E aí o que acontece? Esse domínio do pecado, ele é vencido com um negócio chamado santificação. E é um processo. Santificação não é assim que você chegou num grau que agora eu não tenho nem mais capacidade de pecar, eu estou assim, né? Num estágio, eu estou flutuando, né? Espiritualmente. Não. A santificação é um processo diário. É um processo diário. Então você está sempre atento. Porque o pecado está todo dia ali. E o diabo está ali como um leão, ali ao derredor, tentando nos tragar. Então a gente está sempre vigilante. Descuidou, caiu. Então, o irmão está dizendo ali que o pecado pode ser de dentro para fora e de fora para dentro. O pecado pode acontecer na nossa vida de fora para dentro, né, como as tentações, as provações, aquilo que vemos, aquilo que ouvimos, aquilo que interpretamos. E pode ser também de dentro para fora, que são os desejos, as chamadas concupiscências, os desejos. Os desejos, eles começam lá dentro, né? A carne luta contra o espírito, tem os desejos, né? Então é contra esses desejos que a gente luta. E também contra as influências externas. Mas mais difícil que as externas são as internas, que é alguma coisa mais forte que está ali, muito perto da gente. Não é que a gente esteja o tempo todo em pecado, mas a gente está o tempo todo em possibilidade de pecar. Capítulo 1, verso 8, ele fala aí também das qualificações dos presbíteros. Ele é um presbítero, logo, é hospitaleiro, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Verso 9, admoestador na santa doutrina. Verso 15, acredita que todas as coisas são puras para os puros. Olha que interessante, as coisas são puras para os puros. Se você é impuro, às vezes uma coisa que é pura você considera impura, né? Porque devido ao seu estilo de vida. Às vezes é uma coisa tranquila para Deus, que não seria pecado, mas você está tão na lama que aquilo para você também é pecado. Entendeu? Eu só consigo ver do lado de fora porque do lado de dentro. Exato. Não é isso? Porque se o meu a coisa está lá dentro, está tão né, que eu não cheio de consigo coisa, enxergar. não consegue enxergar o bem. O bem. Acaba vendo o mal, às vezes nas coisas boas. Sim. Será que eu devo comer essa pizza? Será que eu não vou estar pecando? Tem tanta gente passando fome e eu querendo comer pizza. Quer dizer, né? Começa a transformar as coisas que poderia ser uma coisa boa em ruim. Eu tive uma ovelha, ele muito interessante, ele é muito bom, nossa comparação é boa. E quando a gente almoçava junto, ou então vendo, sempre trazia essa memória, se deixasse uma comida sobrar no prato, ele sempre usava o jargão o seguinte: o senhor está mexendo essa comida no prato? Lá na África, eles davam tudo para ter essa colher. Vocês pensaram, de deixar a comida sobrar no prato. Exato. Entendeu? Então, para ele, tudo isso. Nós temos esse problema mesmo, às vezes de colocar a mais, né, o alimento. Eu morei em casa de ingleses, e o tempo que eu morei lá com esses ingleses, eu nunca vi eles sobrar comida no prato deles. Eles colocam o que vão comer. É porque nós somos mal educados e a gente coloca comida demais. Nós brasileiros fazemos sempre a mais. E realmente, se a gente tiver consciência, nós não vamos desperdiçar. Jesus não desperdiçava, né? Mesmo o milagre dos pães e dos peixes, mandou recolher, né? Para não desperdiçar. Sim, tu passou pelo 1,6 aí, mas teve um negócio que me chamou a atenção aí, ó. No 1,6? De Tito? Tito 1,6. Certo. Que o presbítero deve ter só uma esposa. Tinha membro que tinha duas? Então, na época de Paulo, era comum a poligamia. A poligamia em Israel, ela é desde Abraão. Desde Abraão, que é o primeiro hebreu. E aí vai, na época, a poligamia em Israel, ela só terminou em 1948. Agora, né, inclusive ontem, dia 14 de maio, foi o dia da independência de Israel. Né, dia 14 de maio de 1948, né, foi a independência de Israel. O que acontece? Somente com a independência de Israel, Israel aboliu
a poligamia. E a pena de morte, outras leis, né, do próprio Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, foram abolidas. Então era comum. Era comum. O que não era comum era a poliandria, que é uma mulher ter mais de um marido. Mas o contrário era o comum. Então, mesmo na igreja, Paulo permitia a pessoa ser membro Sim, e ter duas mulheres. Poderia ter 2, 3, se ele tivesse recurso para sustentá-las, não teria problema. Agora, o pastor, a recomendação de Paulo, pela época que eles estavam vivendo, de muita perseguição, de muita luta, é que nem fosse casado. Se o pastor pudesse não ser casado, era o ideal para a situação que eles estavam vivendo. Mas se fosse casado, uma esposa já é mais que suficiente, entendeu? Não ter 2. Então, quando diz marido de uma só mulher, alguns até interpretam de uma forma equivocada. É como se ele já tivesse tido uma mulher anteriormente, por exemplo, divorciou dessa mulher, e agora ele não pode ser porque ele casou de novo. O texto está dizendo que ele não pode ter 2 mulheres ao mesmo tempo. Então ele pode casar, divorciar e casar novamente. Biblicamente poderia divorciar e casar de novo. Do ponto de vista hebraico, vamos dizer, da concepção hebraica, israelita, né, o que que Jesus condena, na verdade Jesus não aceitava o divórcio, né, que é um outro tema também que a gente gastaria aqui dias, né, falando sobre isso, mas ele diz, pela dureza do vosso coração, né, Deus permitiu, tal, Moisés, tal, dessa carta. Então era uma permissão de Deus, mas não um projeto de Deus. O projeto de Deus sempre foi a monogamia. Ele fez um casal, quer dizer, um homem e uma mulher, um macho e uma fêmea. Então, esse é o objetivo, né? Vamos dizer que o pastor, então, ele meio que, ele prega isso, que no princípio Deus criou um casal, ok? Então, ele pregaria isso vivendo. Como que ele prega isso vivendo? Tendo uma esposa só e não 2. Ele poderia ter 2 esposas? Poderia. Mas como pastor, o conselho é uma esposa só. O que Israel fez com os... Vamos passar um pouquinho o tempo, mas o que Israel fez com os judeus que tinham mais de uma esposa, quando aboliu a poligamia? Olha, você pode migrar para Israel, não tem problema. Você vai continuar casado com as 2, 3 esposas? Sim, porque foi algo antes da lei. Só que os seus filhos, eles se casarão com apenas uma esposa, a partir de agora. A lei aqui agora não tem mais poligamia. Só que diferente de Esdras, que mandou expulsar as mulheres, né? Israel aprendeu que Esdras foi muito duro, foi muito legalista, e que ele poderia ser mais tolerante. Deus não é tolerante? Mas se o próprio Deus tolera o divórcio, Deus tolera a poligamia, tolerou isso a Bíblia inteira, eles não poderiam também, como povo, tolerar, ser um pouco mais tolerante? A Israel conseguiu fazer isso, conseguiu superar Esdras, né? Ao invés de mandar as esposas embora causa muito mais problema do que manter as esposas, causa problema para os filhos, é um problema terrível. Mas que na época Esdras fez isso. Mas Israel aprendeu a lição, Esdras, vamos ser menos rigorosos que Esdras, mas a partir de agora, só monogamia. Ok? Abraão e Sara já vinham desse costume, pastor? Já vinham desse costume? Abraão e Sara já vêm dos caldeus, né? Dos antigos caldeus, até que não chamava Caldeia, depois foi chamado assim, né? Mas lá de Ur. Então aquele povo ali, a poligamia era mais ou menos normal, era o normal. E eles trazem com ele essa cultura. A Sara vai permitir, né? Isso, Abraão, a mulher vai ter filho. Ali no caso de Sara, não é bem a poligamia, é uma barriga de aluguel, é um pouco diferente, mas no fim dá na mesma, porque aí a Agar seria também uma segunda esposa de Abraão. Mas vocês lembram que Abraão só foi arrumar outra esposa depois que a Sara morreu. Sim. Ketura, né? Então foi só depois da morte. Então talvez eles já tivessem uma compreensão, né? Eles tivessem uma compreensão da monogamia. O único monogâmico realmente dos patriarcas foi Isaac, que só teve a Rebeca. Os demais todos tiveram mais de uma esposa. Até o Jacó, né? Ele fez certinho. Capítulo 2, 7 Não, pastor, esse 15 que o senhor leu, ao 15. Ele acredita que todas as coisas são puras para os puros. o finalzinho dele, né? Nada de fato, nada é puro. De fato, tantamente como a consciência deles, no mês 20, né? Final, de fato, tantamente como a consciência deles, eles são corrompidos. Mas deixa a consciência levar para nós. Na verdade, ele fala de entendimento, né? Que às vezes você tem um entendimento, mas não tem consciência, né? Vamos dizer assim, o entendimento e a consciência, a gente teria que olhar lá no grego, porque no grego
há uma divisão, sabe? No grego, eu posso anotar aqui, dá uma verificada no grego, quais são as palavras. Eu percebi que o senhor costuma falar assim, que eles pensavam assim, coração, como se o coração fosse a mente. Isso. Só que no grego tem outras concepções. No grego vai meio que desmembrar o pensamento grego, que influenciou um pouco, né? O Novo Testamento por causa da língua. Aí fala lá de corpo, de alma, de espírito, fala de emoções. Então, eles conseguem fazer toda uma separação. Nós vamos parar aqui no 15, depois a gente completa o Tito e o Filemão, né, na próxima, quando se Deus permitir, e entra no outro livro, na outra carta. É a consciência da coisa em si, mas eu vou olhar quais as palavras usadas lá no grego. Se entendimento, né? Qual que é a diferença ali? Consciência, o que Paulo queria dizer. Eu vou fazer uma pesquisa e aí trago na próxima. Me cobrem, por favor. Estou anotando aqui. Irmãos, muito obrigado. Obrigado ao pessoal do Solos Ágape. Deus abençoe a todos. Vamos cantar a primeira estrofe do hino 37.